os artigos científicos publicados pela astrônoma Beatriz Villarroel, espanhola, mas hoje sediada na Suécia. Ela publicou 2 artigos junto com alguns colegas, e o primeiro desses artigos fala sobre transientes, que nada mais são do que objetos luminosos que aparecem e desaparecem no céu. E o segundo artigo linka esses transientes, ou esses OVNIs, com os testes nucleares e com relatos de fenômenos anômalos. Tá? Então, seguindo aqui. Então, tem 2 artigos, como eu comentei. Eu queria falar um pouquinho do primeiro. O primeiro artigo se chama Múltiplos Eventos Transientes Alinhados Registrados no Observatório de Palomar, que é um dos observatórios mais antigos que a gente tem, e que na época eles faziam chapas, como se fossem raios-x ali do céu que eram feitos, ou fotografias antigas em filme, e ficavam nesses filmes os registros aí celestes, né? E aí o que ela fez? Ela foi muito engenhosa e criativa em pensar que ela poderia pegar fotos da época pré-Sputnik, que foi o primeiro satélite. Então ela pegar fotos do céu numa época que não tinha objetos humanos no céu. Olha só que interessante a ideia dela, né? E por que é uma ideia muito simples, mas efetiva? Por que ninguém antes teve essa ideia? Um dos principais motivos é que, já que é muito simples, né? Principais motivos é que a gente tem esse tabu e um acobertamento do assunto. Então os cientistas são proibidos de pensar sobre OVNIs, e pior, eles têm a premissa de que OVNIs não existem. Então, claro, a Beatriz, uma pesquisadora muito capacitada, inteligente, e logo viu que tinha alguma coisa nesse assunto, começou a pensar sobre o assunto, e pensando logo surgem essas ideias maravilhosas aí, inclusive essa ideia dela de observar o céu pré-época dos satélites, né? E agora outros cientistas vão começar a olhar esse assunto e ter outras ideias, vão começar a publicar esses artigos. A gente vai começar a ver muito artigo científico sobre OVNIs por aí. Então ela analisou 300 mil casos de estrelas, entre aspas, que aparecem e desaparecem. Por que estrelas, entre aspas? Porque se a gente olhar o céu, a maioria dos objetos são estrelas, correto? E a Terra está se movimentando, o céu vai mudando, as estrelas que a gente está vendo vão mudando também. E o que a gente está olhando só podem ser o quê? Estrelas, satélites ou meteoros, enfim, objetos naturais, né? Naquela época que é pré-satélite, não pode ter um objeto que não é natural. Então ela pegou 300 mil casos dessas estrelas que desaparecem e, óbvio, estrela não pode desaparecer. Tá? Então, obviamente, não se tratam de estrelas e nem planetas. Então ela pegou esses registros antes da época de satélites, como eu falei, onde só podem ter objetos naturais no céu, e desses 300 mil casos ela analisou 83 casos de objetos luminosos alinhados, ou seja, como eu falei, poderia ser um meteoro passando, um outro objeto que se movimenta no céu natural, né? Um asteroide, enfim, qualquer objeto desses que não seja feito pelo homem. E aí ela pegou casos mais difíceis, ou seja, já para eliminar esses casos de coisas passando, ela pegou objetos alinhados, que é muito mais complicado de você ter, né? E aí ela pegou 83 casos de objetos alinhados, 4, 5 objetos alinhados. Ou seja, muito mais difícil de ser algo natural. E desses 83, sobraram 5 que realmente são casos inexplicáveis e que não poderiam ser objetos naturais. E isso ela está dizendo no artigo com um nível de confiança de 99,99%. Ou seja, é quase 100% de chances de você saber que esses objetos alinhados não é algo natural, não é algo feito pelo homem, obviamente, e não é algo natural como uma estrela, satélites, planetas alinhados, estrelas alinhadas ou meteoros, enfim, né? Então, de fato, são objetos inexplicáveis. E esses objetos não aparecem na área de sombra. Ela teve uma ideia melhor ainda, que foi fazer o seguinte: vamos ver se esses objetos são autoiluminados, né? Ou se eles são refletidos pelo Sol, né? Então, ela descobriu o seguinte, que esses objetos têm que ter, obrigatoriamente, né, ser uma reflexão solar, ou seja, ser algo talvez artificial, que esteja refletindo luz na gente, porque não aparecem na área de sombra do planeta Terra. E, claro, isso depende da altitude que esse objeto está, né? E ela viu uma comparação entre objetos que estavam na área de sombra e objetos que não estavam. Esses objetos obrigatoriamente têm que refletir a luz solar, tá?
ou, claro, obviamente, podem ter a luz própria, mas ela conferiu isso justamente vendo essa questão da sombra que a Terra faz, né? E, claro, a Terra vai se movimentando, algumas estrelas deixam ali de aparecer, porque a Terra se movimenta, você tem uma outra área do céu, e, claro, quando é um objeto, por exemplo, agora, na época que a gente está, se fosse um satélite, você tem que ter numa área em que você consiga ter aquela reflexão do Sol vindo, né? Então ela fez essa análise, inclusive, dessa área de sombra, para justamente descartar objetos conhecidos, né? E aí tem um outro artigo que é o seguinte, que é o transientes observados em Palomar podem estar associados em testes nucleares e relatos de OVNI. Esse já foi um artigo publicado na Nature, que é uma das revistas mais importantes que existem, científicas, se não for a mais conhecida, né? E nesse caso ela analisou 100 mil casos dessas estrelas, entre aspas, ou esses OVNIs luminosos, que aparecem e desaparecem antes da era dos satélites, ou seja, década de 50. E foram pegos também 124 registros de testes nucleares e 2.428 dias com relatos de OVNIs da base UFOCAT, que é uma das bases mais conhecidas que existem de relatos de OVNIs e mais antigas, do Center for UFO Studies, se não me engano, do Allen Hynek, que fundou. E 68% mais provável de aparecer um objeto luminoso desconhecido um dia após um teste nuclear. Então, o que esse artigo demonstrou? Você fez um teste nuclear, um dia depois, a probabilidade de você ter um objeto desse no céu, desconhecido, é de 68% a mais, né? E os dias com teste nuclear e relato de OVNI, ou seja, os dias que você teve os dois, relato de OVNI nessa base UFOCAT e os testes nucleares, você tem 3 vezes mais objetos desconhecidos no céu que não seriam objetos naturais. Então, você vê que casa ali com relato de OVNI e casa com um teste nuclear, e é isso que esse relatório científico, esse paper, ele evidenciou, né? Provando aí que há uma relação, não é possível mostrar causalidade, ou seja, eu não posso provar que a causa do OVNI é o teste nuclear, mas eu tenho ali, em termos estatísticos, uma relação, num termo mais apropriado científico, uma correlação entre esses acontecimentos. Então, o teste nuclear tem relação com esses objetos no céu feitos por esse observatório, e o relato de OVNI nessa base também tem relação com essas imagens feitas por esse observatório, tá? Então, muito legal a astronomia entrando aí no assunto OVNI e provando que esses objetos de fato estavam no céu numa época que não tinha nenhum objeto humano por lá. E aí uma coisa interessante que aconteceu também desses artigos da Beatriz foi o seguinte: existe o Archive, se escreve com X, Arxiv, né? Se eu fosse soletrar, ARXIV. E a Beatriz foi proibida de publicar no Archive. O que é o Archive? É uma base em que você publica o artigo ali primeiro, para você registrar a sua ideia, né? Porque o processo de publicação do artigo científico demora ali, pode demorar 1 ano, até às vezes até mais, depende da complexidade. E ela foi proibida de publicar no Archive, que é o pré-print que a gente chama. Antes de você publicar, você publica no Archive para você ter a sua ideia registrada, para colegas poderem dar opiniões sobre o seu trabalho. E ela foi proibida de publicar no Archive, ou seja, ela publicou um artigo na revista mais importante que tem, que é a Nature, e o Archive agora não deixa ela publicar nada lá, alegando que assuntos que ela está pesquisando são fora da ciência e etc. Então, vocês verem o nível que chegou aí de censura mesmo, né, em relação aos cientistas que estão lidando com o tema OVNI e fenômenos anômalos. E é isso, muito legal esses artigos publicados pela Beatriz Villarroel, parabéns a ela e aos colegas. Eu estive com ela na última evento da Fundação Sol, no ano passado. Inclusive está tendo agora evento da Fundação Sol esse ano. E há seguidores, inclusive, lá que têm mandado aí mensagem. Em breve teremos aí uma cobertura do que aconteceu por lá no evento desse ano, que é na Itália, não nos Estados Unidos como foi o último, da Fundação Sol, que reúne vários cientistas aí.